Às 9h27 da manhã do dia 24 de março de 2015, um avião entrou em contato com o Centro de Controle de Rota de Marsella. Era um Airbus A320-211, operado pela Germanwings, indo de Barcelona para Düsseldorf. Tudo parecia normal. O comandante repetiu a autorização do controlador de tráfego aéreo às 9h30, permitindo-lhe voar para um ponto de rota. Apenas alguns minutos depois, algo estava errado. O centro de controle em Marsella viu que a altitude da aeronave era de cerca de 30.000 pés, quase 2.000 pés abaixo da altitude de cruzeiro original, e estava diminuindo. Marsella contatou o avião e perguntou qual era a altitude para a qual a aeronave estava autorizada, mas não recebeu nenhuma resposta. Nos 30 segundos seguintes, Marsella tentou contatar a tripulação do voo mais 2 vezes, sem resposta. Às 9h34, o centro de controle tentou uma frequência diferente, mas novamente sem resposta. Das 9h35 até as 9h39, o centro de controle de Marsella tentou contatar a tripulação do voo várias vezes, em diferentes frequências. Um controlador de tráfego aéreo do Sistema de Defesa Aérea francês também tentou, assim como outra aeronave, mas cada vez sem resposta do voo Germanwings 9525. Às 9h40, o contato por radar foi perdido. Os controladores de tráfego aéreo franceses acionaram uma fase de emergência, declarando que a aeronave e seus ocupantes estavam em perigo iminente e precisavam de assistência imediata. Às 9h41 da manhã, o voo Germanwings 9525 colidiu contra a lateral de uma montanha nos Alpes. O que aconteceu? O acidente ocorreu em uma montanha remota. Como não havia acesso por estrada, as equipes de emergência tiveram que ser levadas de helicóptero. O avião foi completamente destruído. O campo de destroços era vasto, mas os pedaços da aeronave eram pequenos. O gravador de voz da cabine e o gravador de voo foram encontrados na mesma semana, embora ambos estivessem severamente danificados. Quando os investigadores do acidente reuniram os dados, formou-se uma história de ação intencional. O avião foi sequestrado, mas não por terroristas. Vamos voltar. Depois que a aeronave estabilizou na altitude de cruzeiro, o comandante deixou a cabine para ir ao banheiro às 9h30. Enquanto ele estava no banheiro, a aeronave foi quase imediatamente programada para uma altitude diferente no cockpit. Às 9h34, o comandante voltou e solicitou acesso, mas não obteve nenhum. A porta estava trancada. Enquanto estava diante da porta da cabine, o comandante começou a entender. O copiloto havia sequestrado o avião e ele não tinha como entrar. Após 2001, os cockpits foram modificados para proteger os que pilotam a aeronave contra possíveis sequestradores. Para entrar na cabine, um tripulante deve ligar para a cabine pelo interfone e pressionar a tecla sustenido em um teclado, o que toca um alarme na cabine. Nesse momento, o piloto pode alterar o controle da porta de normal para destrancar e o tripulante pode entrar. A tripulação também recebe códigos de emergência que podem ser usados caso haja preocupação com quem está na cabine. Nesse caso, o tripulante usará o código de emergência no teclado, acionando um temporizador de 30 segundos e a porta da cabine se abrirá por 5 segundos. No entanto, há situações em que quem está na cabine deseja impedir o acesso da tripulação, como durante um sequestro. Nessa situação, os pilotos podem mudar o controle da porta para trancado, ignorando todo o acesso de emergência. E foi esse mecanismo que o copiloto usou para trancar permanentemente o acesso à cabine enquanto o avião começava a descer. O comandante ficou trancado do lado de fora da cabine sem nenhum controle. Às 9h39, o gravador de voz da cabine captou pancadas violentas na porta da cabine. O comandante tentou repetidamente arrombar a porta para ter acesso, mas a porta da cabine era reforçada. Feita para resistir a sequestradores armados, o comandante tinha pouca chance. Nos últimos minutos, os passageiros, a tripulação e o comandante sabiam que o avião estava caindo. Ninguém sobreviveu ao acidente. 144 passageiros, 4 tripulantes de cabine, o comandante e o copiloto morreram. Entre os passageiros estava uma turma escolar inteira retornando de uma excursão à Espanha. O comandante Patrick Sondenheimer tinha 34 anos e era pai de 2 filhos. Após o acidente, sua esposa criou uma fundação em seu nome, com o objetivo de ajudar crianças e jovens a lidarem com luto e crises. Ele tinha milhares de horas de voo no total, e seus últimos momentos foram dedicados a tentar salvar o avião e os passageiros. O copiloto tinha 27 anos de idade e desde jovem era apaixonado por aviação.
Seu quarto tinha pôsteres da Airbus, Boeing e Lufthansa, e ele se tornou um piloto de planador especialista ainda criança. Entrou na academia de voo da Lufthansa direto após a escola, mas apenas alguns meses depois ele parou. Estava passando por um episódio depressivo profundo, foi tratado com antidepressivos e passou vários meses sob cuidados psiquiátricos. Eventualmente, recebeu uma recomendação médica declarando que estava em remissão. Após alguns meses, sua licença de piloto estudante e o certificado médico de aptidão para voar foram restaurados, mas se ele precisasse de mais tratamento psiquiátrico, seria impedido de voar. Mas ele continuou o treinamento até que enfrentou um problema. Ao preencher um documento exigido pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, FAA, para voar numa escola de voo operada pela Lufthansa no Arizona, ele disse que nunca havia sido diagnosticado com nenhum transtorno mental. Isso era mentira, e ele foi descoberto. Mentir em um formulário da FAA pode levar à prisão ou ao fim da carreira de piloto. Mas a FAA lhe deu uma segunda chance. Ele admitiu a depressão e foi aceito para ir ao Arizona. Em 2013, ele entrou para a Germanwings, uma companhia aérea de baixo custo pertencente à Lufthansa. E um ano depois, sua depressão voltou. Ele achava que estava ficando cego, visitando oftalmologistas e neurologistas várias vezes por semana, porque via estrelas, halos, flashes de luz, faixas e insetos voadores. Mas os exames dos médicos não encontraram quase nada. Ele foi diagnosticado com transtorno hipocondríaco e psicose emergente por seu médico de família. Esse médico o aconselhou a ir para uma clínica psiquiátrica, mas ele não fez isso. Em vez disso, em janeiro de 2015, ele voltou ao psiquiatra que o ajudou inicialmente. Recebeu psicoterapia e tomou antidepressivos pesados enquanto continuava a trabalhar e voar. De fevereiro a março, recebeu vários atestados médicos de vários médicos. Ele não estava bem e queria que algo mudasse. 4 dias antes do acidente, ele usou o computador para entender o mecanismo de travamento da porta da cabine do Airbus A320. Em seu voo de ida de Düsseldorf para Barcelona, ele testou brevemente as configurações de descida enquanto Sondenheimer estava fora da cabine. No voo de volta, ele usou isso para derrubar o avião. Como isso pôde acontecer? Os pilotos são obrigados a fazer exames de saúde e avaliações anuais, mas a saúde mental é mais facilmente negligenciada do que a física. Como os pilotos operam sob um sistema de honra, espera-se que eles mesmos avaliem sua saúde. E isso pode ser um problema. O copiloto foi declarado inapto para trabalhar por seu médico, mas decidiu simplesmente não contar à empresa. Mas se alguém como ele representa um risco à segurança pública, um médico pode quebrar o sigilo médico e denunciá-lo às autoridades. Então, por que nenhum dos vários médicos que emitiram vários atestados médicos e o declararam inapto para voar, achou que o copiloto poderia representar um risco à segurança pública? Um risco suficientemente grande para que ele não pudesse ser confiado a se autoavaliar? Não sabemos. Os médicos podem ter acreditado que o copiloto era um risco para si mesmo, mas não para os outros. Estar deprimido não faz de você um assassino. Ou talvez os médicos estivessem apenas com medo. Quebrar o sigilo médico não vem sem riscos. É até possível que fatores culturais tenham desempenhado um papel. Privacidade e proteção de dados são altamente valorizados na Alemanha, mas tentar entender por que o sigilo médico não foi quebrado é um dilema, uma questão melhor deixada para profissionais da saúde e professores de ética. E, infelizmente, nós somos youtubers. Então, incentivamos você a ler mais sobre isso nestes artigos. Ainda assim, ao assistir isso hoje, é importante entender que esse tipo de incidente é incrivelmente improvável. Após o acidente, a Agência Europeia para a Segurança da Aviação propôs várias regulamentações de segurança. O rastreamento psicológico de pilotos aumentou e várias companhias aéreas adotaram a regra de 2 pessoas na cabine o tempo todo, embora a Lufthansa tenha recentemente encerrado essa prática. Em 2015, a Germanwings foi rebatizada como Eurowings. A decisão foi tomada antes do acidente. No fim,
A Lufthansa compensou as famílias das vítimas, mas há dúvidas se isso foi suficiente. As famílias enfrentaram perdas que dinheiro nenhum pode curar.